Bom, pessoal, para concluir, então, aqui o exemplo da calibração da câmera, né? Primeiro, só comentar rapidamente aqui umas noções de fotogrametria, né? Para quem não tinha tido contato ainda com essa disciplina. Então, aqui a câmera que a gente utilizou nesse exemplo, né? Uma distância focal ali de 50 milímetros, 49 megapixels, enfim. Então, no caso geral aqui, a fotogrametria, né? Então a gente vai ter o ponto no espaço objeto, que a gente quer fazer ali o mapeamento, né? E a gente toma sucessivas fotografias, né, em diferentes posições. Então, por exemplo, com a aeronave se deslocando, né, no caso da aerofotogrametria. Mas também poderia ser fotogrametria terrestre mesmo, né? Então, a curta distância, então com a câmera posicionada em diferentes posições, enfim. E utilizando seja esse modelo da colinearidade que a gente utilizou, seja outros modelos matemáticos, enfim, mas a gente consegue fazer a reconstrução 3D aqui do espaço objeto, né? Então, da região mapeada. Aqui uma noção é que as fotografias têm essa perspectiva cônica, né, no processo de aquisição e formação da imagem. Aqui nós teremos um exemplo de duas fotografias, né, um par estereoscópio, né, com aquela região de sobreposição entre elas, e aí o mesmo ponto, né, no espaço objeto, só que observado nas duas fotografias, né? Então, esse processo de um software fotogramétrico adequado, enfim, que nos fornece aquelas fotocoordenadas, né? Então, foto coordenada da foto da direita, então essas coordenadas x, y, o sistema fotogramétrico dessa imagem, e as fotocoordenadas da esquerda aqui, né? E as fotocoordenadas da direita, né? Então, da foto da direita aqui, coordenadas x, y, né, no sistema fotogramétrico dessa imagem. Então, uma determinada região de sobreposição pré-determinada ali, a gente tem, então, a sucessiva ali, a aquisição das faixas de voo, né? Então, deixa eu avançar aqui. Bom, a orientação interior e exterior, bem rapidamente, né? Então, claro, quando a imagem é digital, digitalizada, enfim, a gente vai trabalhar no sistema de pixels, linha e coluna, né? Então, ali a gente já trabalhou no sistema fotogramétrico, né? Então a gente já fez essa transformação, né? Então, trabalhando aqui no sistema em que as fotocoordenadas são dadas em milímetros, né? Não mais em pixels, a orientação dos eixos é diferente, né? Não é mais aquela linha e coluna lá no pixel do canto superior esquerdo da imagem, né? Então, o objetivo da calibração é determinar ali esses parâmetros de orientação interior da fotografia, né? Então, como a distância focal e as coordenadas ali do ponto principal aqui, né? Então, no caso, não necessariamente, né, o eixo óptico vai estar exatamente perpendicular ali, enfim, ao negativo da imagem ali, ou, enfim, ao sensor ali. Então, pode haver aqui um leve deslocamento, né, que vai resultar aqui no deslocamento do ponto principal. São as coordenadas x0 e y0 que a gente está trabalhando ali, que a gente desejou justamente calibrar, bem como a distância focal. Então, aqui uma noção dessa relação de colinearidade, né, o ponto P no espaço objeto, com as suas coordenadas 3D, x, y, z, sistema geodésico local, enfim, a projeção dele, o ponto imagem na fotografia, né, Pzinho, XP, YP e ZP, né, no caso o Z aqui é menos a distância focal, e ali o centro de perspectiva da câmera, né, então esses três pontos colineares na mesma reta, né. Aqui uma figurinha dos ângulos de atitude, né, então kappa em Z, φ em Y e ômega em X, né, que fazem com essa matriz de rotação, né, que quando o sistema ali fotogramétrico, os eixos fotogramétricos não estão perfeitamente orientados em relação aos eixos do sistema geodésico local, enfim, então a gente tem que aplicar aqui essa transformação pela matriz de rotação. E aqui uma figura exagerada, né, mostrando aqui a distorção das lentes, né. Então, quanto mais a gente se afasta aqui do centro da imagem, nesse caso, né, maior fica o valor da distorção, né. Então, tem, por exemplo, a questão da distorção radial simétrica, né, então ela vai aumentando radialmente em todas as direções. Esse tipo de modelo a gente não considerou no nosso exemplo, né, para não perder ali a linearidade em relação aos parâmetros. E aqui um caso envolvendo duas fotografias, né, então que a gente trabalhou ali, né, 6 pontos no espaço objeto, mas enfim, aqui é apresentado para um.
em duas fotografias diferentes, né? Então o avião tomou a fotografia num instante, ele se deslocou, tomou a fotografia em um outro instante, né? Então o mesmo ponto P vai ter duas fotos coordenadas na foto da esquerda e duas fotos coordenadas na foto da direita, né? A gente fez isso para 6 pontos, né? Pensando naquele nosso modelo de ajustamento. Aqui também, aqui só mostrando também da questão dos ângulos de rotação ali, kappa, phi, ômega, né? Os mesmos conceitos. E aqui também, aqui é legal que tem mostra a zona de sobreposição das fotografias em amarelo, né? Então essa a mesma região do terreno em amarelo na foto da esquerda e em amarelo na foto da direita, né? Essa é a zona de sobreposição que nos permite ali fazer a relação dos pontos homólogos, né? Em duas ou mais imagens. O mesmo ponto no terreno, mas ele vai aparecer em duas ou mais imagens, né? Para que a gente possa justamente trabalhar aí com a restituição tridimensional da cena. E aqui um exemplo mais generalizado, né, de fototriangulação, enfim, então a gente teria duas faixas de voo aqui diferentes, né, cada uma com 3 imagens, os centros de perspectiva, né, das câmeras e vários pontos no terreno aqui e as respectivas projeções, né, nas imagens ali, me permitindo aí esse modelo de fototriangulação, né, então várias fotocoordenadas, várias fotografias, vários pontos. E aqui nesse caso a gente usou o caso mais simples, né, que a gente só queria determinar as coordenadas do ponto principal e a distância focal. Mas claro, aí depende do que eu tenho e o que eu quero estimar ali. Eu tenho diferentes modelos de orientação exterior, interior, fototriangulação, restituição, enfim. Então dependendo do que eu conheço e do que eu não conheço. Né? As, a relação da colinearidade é a mesma, né? As equações ali. O que muda é o que é parâmetro, o que é observação, o que é injunção, enfim. Né? Então, tendo as fotocoordenadas, tendo os parâmetros de orientação exterior, né? Kappa, phi, ômega, XCP, YCP, ZCP, tendo os parâmetros de orientação interior da câmera também, e as coordenadas x, y, z dos pontos no espaço objeto. Aqui só para comentar as equações de colinearidade, né, na forma generalizada ali. Então, C aqui no caso seria a distância focal, né, nesse documento. Então aqui é aquela matriz de rotação que eu apresentei bem simplificado ali, né, no quadro, mas aqui no caso a fórmula generalizada, né, com os elementos ali relacionando os ΔX, ΔY, ΔZ, né, do ponto e do centro de perspectiva, e as derivadas, né, porque aí a gente pode ter vários tipos de derivadas, né. Então, em relação aos parâmetros de orientação interior, né, XP, YP e a distância focal, foi o exemplo que a gente trabalhou ali, né, então 1 e 0, ou ali esse termo constante, né, que aqui nesse documento é que a gente chama lá do C para o Y ou XI e a foto J, que enfim ele chama de NXD ou NYD, enfim. E aí em relação aos se outros, né, fossem parâmetros aqui, então se x0, y0, z0, os coordenados centros de perspectiva fossem parâmetros, como é que ficaria? Então daí já começa a perder ali a linearidade, né? Em relação aos ângulos de atitude, né, kappa, phi, ômega, daí ele define cada um dos 9 elementos aí da matriz de rotação, em função das funções trigonométricas de kappa, phi, ômega, enfim. E aí também, claramente, se eles são variáveis e a gente tem que derivar, perde-se ali a linearidade do modelo também. Enfim, então, aí o caso geral, né, todas as possibilidades que a gente poderia trabalhar aí com as equações de colinearidade. Bom, vamos ver como é que ficou então esse nosso ajustamento no Scilab. Então aqui, fazendo o ajustamento, esse é o vetor dos parâmetros ajustados. Né? Então, o primeiro elemento, a coordenada x0, né? A coordenada x do ponto principal, em milímetros. Né? Então, menos 0,25988. Podemos simplificar e arredondar para menos 0,256. Então, esse é o deslocamento do ponto principal. Né? Então, o centro de perspectiva projetado ali no sistema da imagem, né? Em x, né? Menos 0,26 milímetros. E em y, né, o y0, 0,01, arredondando milímetros, né? Então, o deslocamento do ponto principal no eixo y ali. Devido novamente ali ao processo de formação da imagem ali, né? A possível ali inclinação, enfim, na geração da imagem do conjunto de lentes. E para a distância focal,
o valor de referência nominal 50 milímetros, né? Nesse caso, a distância focal calibrada 49,98 milímetros, né? Então, bem próximo aí do valor de referência, né? E aqui os resíduos das fotocoordenadas, né? Então, o quanto que cada fotocoordenada x e y, né? As 12 primeiras para a foto da esquerda, as 12 últimas para a foto da direita, foram ajustadas no ajustamento. A gente assumiu precisões de 0,02 milímetros para as fotocoordenadas, né? Então, vamos ver se... Vou pegar aqui o resíduo máximo. Deu, arredondando, 0,03 milímetros, dentro da precisão estipulada. Vamos ver o resíduo mínimo aqui. Menos 0,05 milímetros também, né? Então, se a gente fosse adotar a tolerância lá simplória de 3 vezes a precisão, então 3 vezes 0,2 ficaria 0,06, né? Então, dentro da tolerância aqui também. Então, os resíduos aí dentro dos valores esperados, né, no contexto de erros aleatórios. E aqui é a precisão dos parâmetros ajustados, em milímetros, né? Lembra que a gente entrou então ali com as variâncias em milímetros ao quadrado, então quando a gente extrai aqui a precisão, né, que já é a precisão, não é a variância, dos parâmetros, eles saem em milímetros. Então, coordenadas x0 e y0 ficaram ali com a mesma precisão, da ordem ali de 0,006, arredondando, né, milímetros. Então, uma precisão bem melhor do que os valores que a gente estimou para eles, né? Então, ali menos 0,26 e 0,015, enfim. E aí as precisões ficaram bem inferiores, né? O desvio padrão menor, né? Desculpa, 0,005757. Então, indícios de que eles de fato são significativos no modelo, né? Se a gente tivesse precisões muito próximas dos seus valores, ou eventualmente até maiores, né? Uma incerteza maior do que o próprio valor estimado, é um indício que aquele parâmetro não é significativo no modelo, né? Então, vamos supor, a gente estima um parâmetro com valor 5 e desvio padrão 10, 15, né? Então, o desvio padrão é maior que o próprio valor estimado. Ou então, com um valor 5, mas um desvio padrão 4, né? Então, quando o valor do parâmetro estimado é muito próximo do seu desvio padrão estimado, né, é um indício ali que talvez ele não seja significativo no modelo, né? Se a gente remover ele do ajustamento, o ajustamento resultante será estatisticamente igual, por assim dizer. Ele não tem influência ali, ele não é estatisticamente significante, né, o seu valor. Aqui, a princípio, ok, né? Os parâmetros estão significativamente maiores que os seus desvios padrões. Então, parâmetros ajustados, resíduos das fotocoordenadas, né, precisões dos parâmetros, né. Como esse é um exemplo mais geral ali, que a gente não chegou a ver valores numéricos no quadro, vamos ver só, a título de curiosidade aqui, os valores, né. Então, para o vetor y, fotocoordenadas, né, no caso aqui com 3 casas decimais. Então, coordenada x do ponto 1 na foto da direita, na esquerda, desculpa, coordenada y do ponto 1 na foto da esquerda, coordenada x do ponto 2 na foto da esquerda, coordenada y do ponto 2 na foto da esquerda, e assim por diante, né? Até ali a coordenada y do ponto 6 na foto da direita, né? Então, as 24 fotocoordenadas aí no sistema fotogramétrico, dos 6 pontos observados em 2 imagens, né? O x0 a gente definiu um vetor nulo, né? O y0 nesse caso também resultou num vetor nulo, só que no caso com 24 linhas, né, ao invés de 3 linhas do x0. O vetor L, então, acaba ficando igual ao vetor das observações originais. Vamos ver a nossa MVC, a nossa matriz de covariância. No caso, a gente assumiu a mesma variância para todas as coordenadas, que é aquele 0,02 ao quadrado, né? Então, ficaria 0,0004, enfim, para todas elas, diagonal 24 por 24, né? E a nossa peso, então, todas com o mesmo peso, né? Invertendo ali, o 0,0004, fazendo a inversa, resulta em 2.500. Então, todas as observações com o mesmo peso de 2.500. Se tivessem pesos diferentes, né, se cada fotocoordenada eventualmente tivesse uma precisão diferente, enfim, ali a gente teria pesos diferentes aqui no ajustamento. E a matriz A, 24 linhas, 3 colunas, né, e aqui as derivadas, né, a gente já tinha visto. Para x0 é 1 na equação em x e 0 na y, então a gente fica alternando entre 1 e 0. E para y0 a mesma coisa, né? É 0 em x e 1 em y, fica alternando entre 1 e 0.
e para a distância focal é menos aquele valor, né? Aquela razão lá que a gente tem lá, considerando a matriz de rotação e tudo mais, né? Então, essas são as matrizes, até a matriz A transposta, enfim. Então, a gente iria transpor ali desse ajustamento. Então, o que, que muda de um ajustamento para o outro, né, de um exemplo para o outro ali, é a formulação, né? Então, o que, que a gente está querendo ajustar, né? Então, quais são nossos dados, quais são nossas observações, o que a gente quer calcular, estimar, obter, enfim, os parâmetros, quais equações a gente vai fazer relacionando observações com parâmetros, né? Mas a lógica, o princípio é o mesmo, né? Ele tem uma solução geral, né? Então, a gente precisa definir quem é os nossos parâmetros. Né? Em função disso, a gente vai ter o vetor dos parâmetros iniciais, x0. A gente tem que definir o que a gente observou, o que a gente vai ajustar de fato, né? As observações assim serem ajustadas. Né? Daí a gente tem o nosso vetor de observações y. Lembrando que o número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros u, para ver o ajustamento. Né? Isso sendo respeitado, a gente formula as equações de observação, né? Então é importante sempre ter observação de um lado, parâmetros do outro, observação de um lado, parâmetros do outro. Cada observação tem que se resultar em uma equação. Né? Então, a relação matemática que a gente constrói ali, no final das contas, a gente tem que isolar as observações, né? Deixar só uma observação de um lado e os parâmetros do outro, né? E cada equação só ter uma observação, né? Esse é o método paramétrico, as equações de observação. Então, a gente tem que fazer uma formulação matemática nesse sentido, né? Foi o que a gente fez nos três casos, né? Da reta linear ali, né? O ajuste linear. Então, a gente considerou apenas o número de casos por 1.000 habitantes como observação, né? E a gente tinha observação de um lado, parâmetros do outro. Os vetores GNSS também. Então, ΔX, ΔY, ΔZ observações, né? XYZ parâmetros e XYZ da base em junções, né? Então, também. E nesse caso da fotogrametria também, né? Foto coordenadas, x e y como observações, x0, y0 a distância focal como parâmetro, e o resto como constantes em junções, né? Então, são equações desse tipo que a gente tem que formular. Tendo essas equações, a gente obtém o vetor y0, né? f de x0, ou seja, a gente pega os parâmetros iniciais e joga nesse sistema de equações que a gente montou, e vê o que acontece. O resultado é o vetor y0. Pode ser o vetor nulo, né, ou pode ser um vetor que não seja nulo. Né? A gente viu exemplos das duas situações, né, que o y0 resultava num vetor nulo, assim como os parâmetros iniciais x0, e um outro caso que mesmo que os parâmetros iniciais fossem nulos, o y0 resultou em vetor não nulo, né, que foi o segundo exemplo dos vetores GNSS. Então depende das equações aí, a gente vai obter o vetor y0, né. E sempre que o sistema for linear, a gente pode sempre assumir o vetor dos parâmetros iniciais como vetor nulo. Né? Pode facilitar o processo de cálculo ali, a gente vai chegar no mesmo resultado caso ele não fosse nulo. Né? Vocês podem até fazer por curiosidade, que vocês podem mudar o x0 em o vetor dos parâmetros iniciais em algum dos exemplos e comparar a solução. Né? Tem que dar a mesma. Então, tendo o y0 e tendo o vetor das observações originais y, aí a gente define o vetor L, né? que é simplesmente um menos o outro, y menos y0. Definindo as variâncias e covariâncias das observações, nós temos a matriz de covariância das observações. Né? Então, invertendo essa matriz, nós temos a matriz peso. E aí as variâncias e covariâncias vão depender de cada problema, né? Tem casos que a gente não vai conhecer, tem casos que a gente só vai conhecer as variâncias, e tem casos que a gente vai conhecer as variâncias e as covariâncias. E também a gente viu exemplos das três situações, né? E por fim a matriz A, que a gente vai pegar as equações originais e montar, fazer as derivadas, né? Em relação a cada um dos parâmetros que a gente quer ajustar. Então, se o parâmetro não aparece naquela equação, a sua derivada é zero, né? Se ele aparece, aí, enfim, aí tem que ver como é que está ali a equação. Pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser uma constante ali que está multiplicando ele, enfim. Então, as derivadas. Então, a gente também viu todos esses tipos de situações nos nossos exemplos. E aí, feito isso, né, tendo a matriz A, peso e o vetor L, a gente tem a solução geral do ajustamento. Né? Então, o vetor de correção, os parâmetros iniciais, dx, A transposto WA na menos 1, W a peso, né? A transposto WL. Então, essa é a solução geral sempre, né? Tendo o vetor de correção dos parâmetros iniciais, dx, a gente obtém os parâmetros ajustados, né? Então, x chapéu, x0 mais esse dx. Também obtemos o vetor dos resíduos, né? V igual a matriz A vezes esse dx menos o vetor L. Então, temos os resíduos, ou seja, as correções para cada observação. Tendo os resíduos, as observações originais, as observações ajustadas, né?
y chapéu, o y original mais esse vetor dos resíduos do ajustamento V. E tem as matrizes de covariância, né, que aí vem lá da propagação de variâncias e covariâncias. Enfim, a gente tem as covariâncias dos parâmetros, dos resíduos e das observações ajustadas. Nesse primeiro momento, a gente está analisando apenas dos parâmetros ajustados, né? Mas futuramente a gente vai ver que a dos resíduos também são importantes para nós na questão do controle de qualidade, né? Então, a matriz de covariância dos resíduos ajustados também vai ser de interesse para nós ao longo da disciplina. E o ajustamento fornece isso, fornece a solução e as respectivas incertezas, né? A matriz de covariância. Então, uma ferramenta bem completa aí. E lembrando que quando não há erro sistemático ou grosseiro, né, só há erro aleatório, que é o que a gente está assumindo nesses exemplos, né, antes de entrar no controle de qualidade, é uma solução ótima, né? Se as observações seguem a distribuição normal principalmente, né? Então seria a solução mais provável ali que a gente poderia obter. Um último comentário que eu só lembrei desse exemplo, a gente assumiu fotocoordenadas com desvio padrão de 0,02 milímetros, né? E a gente vê como a gente tem 24 fotocoordenadas e só 3 parâmetros, né? Então, as coordenadas do ponto principal, deixa eu achar aqui, ficam ali bem melhores do que o 0,02 milímetros, né? Então, ficam ali 0,005 milímetros. E a distância focal também ali, né, com um desvio padrão muito bom, dessa ordem, né, de 0,02 milímetros, mas o seu valor é 50 milímetros, né? Então, exemplos do paramétrico linear é isso, né? Então, depois, mais para frente, a gente ainda vai ver um exemplo de um paramétrico não linear, que aí requer um vetor dos parâmetros iniciais x0 diferente do vetor nulo, requer iterações, a matriz A não fica tão simples ali, né? Tem que aplicar o vetor x0 na matriz A, enfim, mas isso mais para frente. E vamos ver também exemplos de outros métodos, né? Tem o método dos correlatos e o do combinado também, para a gente ver a formulação ainda e exemplos. Mas com a aula de hoje, né, com esses exemplos, já dá para resolver aí boa parte dos problemas de ajustamento da vida real, né? Então, todos que forem possíveis de resolver pelo método paramétrico com um modelo linear, né, que são vários assim, enfim, a gente já teria condições, né, o conhecimento necessário para resolver.